Olá, ouvintes do canal. Antes de eu iniciar hoje o tema do vídeo, eu quero dar boas-vindas aí aos novos inscritos. Sejam bem-vindos. O tema que eu quero falar hoje, é sobre a liquidez de prata. Eu recebi muitos e-mails perguntando sobre a liquidez da prata, né? São pessoas que querem comprar, mas elas têm dúvidas se é a melhor estratégia para elas, né? Então, meu intuito aqui não é dar um conselho financeiro, não é dizer para ninguém o que você tem que fazer, né? Mas sim fornecer algumas informações e perspectivas que podem ajudar aí na sua decisão, né? Se comprar prata é a melhor estratégia para você. Se você achar que comprar prata é uma boa estratégia, né, não deixe de conhecer aí a nossa loja, o link está na descrição. Então, vamos lá, eu fiz essa pequena apresentação aí, né, um breve sumário, propósito de você adquirir prata. Por que a gente não compra prata por um preço igual ao que a gente vê em outros países? Afinal, qual a liquidez da prata? A prata sobe ou desce? E algumas conclusões que a gente pode tirar. Bom, qual o propósito de adquirir prata? Antes de você pensar em adquirir prata, você tem que entender por que você usa o real, né? O real, o que é real? O real, na verdade, a denominação real veio da URV, Unidade Real de Valor, né? Então, o Banco Central decidiu, aliás, me desculpe, né, a lei, né, que criou o real, o plano real, decidiu que os valores em cruzados, não me lembro agora se era cruzeiro ou cruzado, né? Foram dando as mudanças. Aliás, era cruzeiro, né? Depois veio cruzeiro real. O valor em cruzeiro seria tirados os zeros e aquele valor passaria a valer tantos reais, né? E que um real seria igual a $1. Então, basicamente, foi determinado que um real era $1. Eu até fiquei na dúvida se o tanto de reais que eles geraram na época era equivalente aos dólares no mundo ou era o equivalente ao quanto valia o nosso país em dólar, né? Eu não lembro agora. Muita, essas leis elas são muito intrincadas, né? Mas bom, voltando a falar aí sobre a prata. Aí você tem que entender o seguinte, né? Que prata, adquirir prata, ele tem muita relação com a tua liberdade financeira, ou liberdade econômica. Não tem a ver com a sua independência financeira, né? A prata ela não é uma renda passiva, né? Ela é algo que tende a te dar maior liberdade, né, com o teu patrimônio, né? Isso seria então a função de hedge, uma reserva financeira que você comprou com nota fiscal, tudo certo, né? E você vai deixar armazenado em algum lugar e um dia que você precisar levantar algum dinheiro vai estar lá, né? É um dinheiro off the book, né? Que ela não é considerada um ativo financeiro, né? Não é regulada. Vamos falar um pouco mais disso adiante, né? E no momento de crise, a prata é uma moeda de troca. Então, em algum momento que você é obrigado a usar apenas dinheiro eletrônico, por exemplo, que né, a cédula foi tirada do mercado porque transmite vírus e não sei o que, né? As pessoas não querem aceitar mais dinheiro em cédula de papel ou moeda. Aí você passa a usar cartão de crédito, cartão de débito. Se o governo começar a reter o teu dinheiro ou o banco que você usa de repente quebrou, vai saber o que acontece. A ideia é que você tenha algum item de valor para que você não passe necessidade, né? Então, tá ali a prata, a moeda, o barra, tá ali na tua mão. Pelo menos é a forma que eu vejo, né? Essa é a minha estratégia em ter prata. Aí entra, né? Por que a gente não compra prata por um preço igual ao que a gente vê em outros países? No Brasil, se você quiser comprar ouro, a cotação vai ser muito próxima do spot, né? Por quê? Porque é um ativo financeiro. Então, vou discutir um pouco mais disso adiante, mas né, já digo de antemão para que você entenda, né? Nos Estados Unidos, o ouro e prata, eles são o dinheiro dos Estados Unidos. É o que está na Constituição deles. O Federal Reserve é um banco central privado, né? O dólar em si, as cédulas são, na verdade, Federal Reserve Notes, né? São notas do Federal Reserve. E aquilo ali é a convenção em que você pode pagar impostos, etc., com as notas do Federal Reserve. Ao mesmo tempo, a prata e o ouro são tratados como ativo financeiro, né? São confiscáveis, né? Podem ser confiscados, né? E isso
Eu digo isso pensando, pô, o cara consegue fazer uma conta de aposentadoria privada usando metais preciosos, né? É interessante, mas ao mesmo tempo é arriscado, né? Às vezes a regulação ela pode ser algo contra você, né? E não ao teu favor. Bom, por que que precisamos de dólares, né? Quando criaram aí o Plano Real aí, tinha essa lei 9069 que dizia, né? Um dólar era igual a um real, né? Mas isso já passou, né, gente? Hoje a gente está em 2020 aí, a nossa inflação aí, nós estamos muito longe, né, na verdade, de um dólar valer um real. A gente precisa de dólar para fazer comércio internacional. Como é que a gente atraía dólares para o Brasil antes, né? Através dos títulos do Tesouro. O pessoal aportava dólar aqui, chegamos aí a taxas absurdas aí de 45% ao ano, né? Se você vê aí, acho que primeiro, segundo governo do Lula chegou a 25% ao ano de Selic, pense o quanto a gente pagava de juro, né? Então era dessa forma que a gente atraía dólares, não era porque a riqueza gerada pelo Brasil ela é importante, etc, né? O valor agregado é muito baixo. Então, beleza, mas assim, o problema não é a cotação do dólar, né? Mas a dificuldade que você tem em acompanhar, né, a tua renda, ou que você seja o seu salário ou o quanto o teu negócio gera, ele não acompanha a escalada do dólar. É por isso que o preço tende a encarecer mais, né? Como tudo, né, tudo que é dolarizado, importado, vai encarecer. É o caso da prata, porque nós produzimos muita pouca prata no Brasil, minério, subproduto de minerações aí de cobre, chumbo, zinco, ouro, e é exportado como minério de prata, né? Isso aí são estatísticas aí disponíveis para todo mundo ver no site do governo, né? E aí entra, né, a moeda de prata, né? Graças a Deus, moeda de prata, elas são vistas como itens de coleção, né? E elas têm tratamento tributário igual a qualquer outra mercadoria, tarifas, PIS, etc. Então, assim, aí entra o custo Brasil, naturalmente, né, em cima da moeda e barra de prata. Sem contar ainda custos de logística, seguro, etc. Todas as outras operações que qualquer item importado tem, né? Então, basicamente, é esse o motivo que você não vai comprar prata no Brasil igual que você compraria em outro país. Esse é o tradicional custo Brasil. Bom, qual a liquidez da prata, então, né? Aí vamos falar, então, sobre o ouro, né, antes, né? Porque são liquidezes diferentes, mas ao mesmo tempo não são. O ouro, né, ativo financeiro, ele é um investimento institucionalizado, né? Tem regulação na CVM, tem regulação na Receita Federal, tem lei tratando disso, tem, né, a função do do ativo financeiro, o fim dele é ir parar no Banco Central. Tá lá, pesquise lei ouro ativo financeiro e leia, você vai entender, né? O mercado de ouro, ele é muito controlado, né? Tem essa lei 12844 de 2013, que era uma lei que tratava sobre agronegócio, para resumir, eu não lembro exatamente. E aí enfiaram lá um jabuti na lei que era para dizer que o transporte do ouro não podia ser muito longe do local onde foi lavrado e apenas uma empresa autorizada pelo governo ia poder comprar aquele ouro. Quem são essas empresas? Essas são as conhecidas DTVMs. Desculpa. Bom, aí teve esse projeto de lei, né, criado no passado e por um deputado do Amapá, que eles querem, na verdade, obrigar que o transporte de ouro vai ser todo feito com nota fiscal, ou seja, mais controle em cima, né? Bom, ouro ativo financeiro, fim é o Banco Central, né, já comentei. E aí entra, o ouro mercadoria, ele tem o mesmo tratamento tributário da prata. Se você quiser comprar uma barra de ouro da Valcambi, etc., não tem problema, né? Você compra, mas você vai ter que pagar impostos, vão ser semelhantes a comprar joias de ouro, entendeu? Não tem muita diferença na perspectiva tributária, né? E a prata, então, ela não é considerada um ativo financeiro. Não tem nenhuma lei, né? Eu posso estar enganado, mas na pesquisa que eu fiz eu não achei nenhuma regulação de prata, seja na CVM, seja na Receita Federal. Não existe nenhuma lei tratando da prata como ativo financeiro. E sim, ela é uma mercadoria como outra qualquer, né?
E aí temos aí então fatos sobre a prata no mercado, né? Como eu já disse, ela não é regulada pela CVM. O comércio de prata, né? Se você for pensar assim, usar a prata como forma de pagamento, né? É baseado na boa-fé, né? Bona fide, né? Por isso que eu recomendo sempre moedas de prata. Ela é o valor, você prova a legitimidade dela através da própria cunhagem, dos próprios detalhes, né? Com o passar do tempo, você percebe uma falsificação grosseira de uma moeda de prata real, né? O peso vai ser sempre uma onça, pode variar um pouquinho para mais ou para menos, mas aí a moeda tem a especificação dela em relação a diâmetro, em relação à espessura. A cunhagem tem alguns detalhes que tornam ela única, especialmente por causa do ano. Cada ano vai ter um detalhe único, né? Então, com o passar do tempo, né, você vai aprendendo que a moeda ela é uma forma muito segura de você fazer transação offline, vamos dizer assim, né? E ninguém sai perdendo, porque a prata ela tem o valor intrínseco, né? O pessoal fala, a demanda industrial da prata caiu, etc e tal. Mas isso não afetou o preço de moeda de prata, não afetou o preço nem das barras, né? Muito pelo contrário, na verdade, aumentou. Hoje, para você conseguir aí comprar prata, né? Eu tenho aí algum pedido que eu fiz aí do meu fornecedor. Para o pedido sair do país de origem vai demorar 20 dias, né? Por quê? Porque ainda vão produzir, né, os itens que eu comprei, né? Devido à alta demanda, algumas mints, né, as cunhagens estiveram fechadas. A maior mina de prata do mundo continua fechada. Então, assim, é, isso demonstra aí que, apesar da crise, que a demanda iria cair, que a indústria, na verdade a demanda aumentou, né? Então, eu acho assim que a justificativa que a demanda industrial caiu pode afetar o preço da prata, isso só serve como manchete. Na prática tem sido muito diferente. E entra outro detalhe, né? A prata, ela é um metal precioso, né? O metal precioso, ele já diz por si só, é um metal raro, é difícil de obtenção, né? E ela é subproduto na maior parte das vezes, né? A mineração, ela não é uma mineração de prata em si, ela é uma mineração de cobre, de chumbo, de zinco, de ouro, né? E a prata entra como subproduto. Se é inviável produzir cobre porque o preço não está ajudando, né? Tem um custo mínimo para lavrar, né? E o preço do cobre ele tem que estar acima daquilo para que justifique então a mineração do metal. Se o preço está baixo, a mineração para, a mineração fecha as portas, etc, né? Essa é a lei do mercado real. Então, a prata não é algo que você imprime, né? Ela está na natureza, tem que ir lá tirar, gastar dinheiro. Não vai mudar, né? E aí, então, a prata sobe ou desce? E eu não sei, né? Não quero fazer projeções de preço, né? Se eu, Afinal de contas, a gente vai falar em projeção de valor real ou valor em relação ao dólar, a cotação, inflação, não sei, né? Mas existem fatores importantes, né, que você deve considerar aí. Essa PEC de orçamento de guerra e essa PEC 10 de 2020 aí, eles liberam o Banco Central a comprar debêntures de empresas que estão com dificuldades, né, comprar dívidas com pelo menos 25% do dinheiro do tesouro, né? E se faltar dinheiro, eles podem imprimir mais, entendeu? Então essa conta vai ficar para alguém pagar. Aí tem esse plano Mansueto sobre a dívida dos estados e dos municípios, que se eles não pagarem, o governo é o fiador, é quem vai pagar a conta. De novo, cai na conta do tesouro, né? Sem contar impacto na economia, né? Países aí em lockdown, é, esses 6 milhões de desempregados que surgiram nos Estados Unidos, o valor recorde aí, né? Não é só lá, né? No Brasil também, né? A quantidade de pessoas aí que estão precisando do Corona Voucher aí para sobreviver, existe muita incerteza, né? E tem um detalhe interessante, né? Essas minerações paradas aí, suspensas, você não pega um dinheiro, né, e monta uma mineração. O investimento é muito alto. Então, geralmente, o pessoal pega dinheiro de banco, né? E por muitas vezes, os bancos, inclusive, se tornam acionistas da empresa, né? E aí que tá. Eles têm uma dívida, né? Não estão fechados. Quem é o credor? É o banco, né? Às vezes o acionista é o banco. Como é que o banco pode receber a dívida? Se torna o acionista majoritário, né?
E também quem compra muitas vezes esses metais são bancos. Então você veja como é um mercado muito manipulado na prática, né? É difícil você dizer assim se o preço vai subir ou vai cair, por causa dessa enorme influência que os bancos têm em cima da prata e do ouro também. Não pense que é só na prata, né? No ouro também. Assim como outras commodities, né? Isso, se você for se debruçar sobre o sistema financeiro, você vai ver como é que é, né? E por fim aí, né? A refinarias paralisadas, né? As maiores refinarias de ouro estão fechadas. A prata não é diferente, né? É numa escala menor, né? Mas você está com problema na cadeia dos suprimentos da prata também. Aí, mais uma vez, aí a gente fala aí sobre né, essa ideia de que imprimir dinheiro salva a economia, né? Na verdade, afunda mais, né? É o que a gente percebe. Então, você vai ter uma inflação das coisas. Às vezes, o que você acha que é ganho, na verdade, é inflação, né? Mas uma onça de prata continua sendo uma onça de prata. E isso é um tema que eu quero trazer num outro vídeo mais para frente, que é para falar exatamente sobre isso, que o preço das coisas em prata, em ouro, ele não mudou muito, né? Mas ele mudou bastante no valor em moeda fiduciária. E aí, desdobramentos, né, da situação que a gente vive hoje. Você vai ter deflação, hiperinflação, né? Eu não sei. Tem gente que diz uma coisa, tem gente que diz outra, né? Isso acaba sendo palpite, né? Então, cada um decide o que acha melhor em relação a inflações e etc, né? O que é a hiperinflação, deflação. Bom, conclusão. Então, né, o investidor, vamos dizer assim, especulador no bom sentido, né? Você que define o quanto de prata você quer ter e para que você quer ter, né? Que nem eu digo, para mim, a prata, a ideia é que você tenha uma reserva financeira off the book, né? É fora do sistema. Você comprou lá a prata, você tem certeza que ela vale, entendeu? Ela tem um valor intrínseco ali. Se quanto vai custar aquilo em reais, etc., depende muito pelo que você quer trocar, né? Se você quer trocar por reais, se você quer trocar por, sei lá, por um relógio, por um computador, por um celular, né? Eu estou falando, estou dando exemplos aqui, não é ideia assim fazer um exemplo tão prosaico, né? Eu usaria a prata por uma situação mais complexa, né? Então, é você que tem que definir exatamente o teu perfil, o que você espera, né? A prata no Brasil, então, ela não é vista como um ativo financeiro, ela é uma mercadoria, né? Aos olhos do governo, né, ela é assim como você compra um relógio de ouro, um relógio né, de aço, a prata, ela tem um valor igual, né? Ela é tratada tributariamente da mesma forma. Não é algo controlado, assim como o ouro ativo financeiro é. O que eu entendo, isso é liberdade financeira, né? Se o teu objetivo é ter prata para momentos de crise, né, como eu falei, falta de confiança nos bancos, ou, né, no sistema financeiro em geral, né, é bom ter moedas de prata, né. No Brasil, assim, existem moedas de prata que são um quarto de onça, meia onça, etc. Mas, né, eu particularmente, assim, não tenho para vender. Acho que seria até uma boa você adquirir. Eu não adquiro porque, para mim, assim, elas não tiveram uma boa aceitação, né? E aí entra então as barrinhas, né? A sugestão de barrinha. Tem aquelas barrinhas de 1 grama, só varia meio o preço que você vai pagar, né? Eu já vi aí umas barrinhas meio caras, aí o pessoal vendendo a R$ 30 aí uma grama de prata. Isso aí, pelo menos para o dia hoje, 16 de abril de 2020, eu acho que está um pouco caro, né? Mas aí entra, né, a ideia que você tem então a prata fracionada para você poder trocar por alguma coisa no momento de emergência, né? No momento de severa crise financeira. Pelo menos, como eu digo, essa é a visão que eu tenho. Ao longo do tempo, né, devido à própria escassez da prata, metal precioso, né, ela vai ter a sua riqueza preservada, né, e você pode, né, você não vai perder essa prata que está na tua mão. Você vai poder passar isso para os seus descendentes sem que haja intervenção do ponto .gov, né, que esse é o cara que vai querer tributar o teu inventário, aquele imposto
de transferência de propriedade privada, alguma coisa, não lembro agora, ITBDI, enfim, vários impostos aí que ocorrem quando o ente morre, né? E aí ficam os herdeiros aí tendo que pagar impostos e esperando 5 anos para consolidar um inventário, sendo que tudo isso pode ser transmitido de uma maneira mais fácil, né? Ou pelo menos parte disso. Ah, veja, tudo que eu estou falando assim, né? é, São informações assim implícitas, não vai ter nenhum lugar escrito, você vai ter que estudar o assunto para ter certeza do que eu estou falando, né? É uma interpretação minha, então ressalto isso. Você pode, por exemplo, fazer uma holding familiar, né? Uma empresa familiar, onde cada ente da família, mãe, pai, filho, etc., tenha uma parte acionária, né? Daquela empresa, e quando um ente morre, automaticamente as ações dele são transferidas para os outros e não tem o menor problema, né? É, é um exemplo só, né? Bom, então é isso, né? Eu acho que o adquirente de prata ele tem uma visão cética em relação ao governo e banco. Então você não joga na regra deles, você aposta contra eles, né? Que eles não vão se manter, né? E a gente tem aí o Plano Collor, um exemplo que aconteceu no Brasil, né? Foi tudo confiscado naquela época, tudo foi tomado, inclusive as implicações financeiras. Aí você entende, né? Que o ouro ativo financeiro que estava principalmente aí em papel aí foi junto, né? E então assim, a liquidez da prata ela não é rápida, como você pode ter em alguns cliques aí no teu home broker, né? Comprando os contratos futuros de ouro, de prata, etc, né? Não é, né? É que nem você ter uma casa. Você não acorda de manhã e diz assim, vou vender minha casa e vende. Uma casa você pode demorar aí 6 meses, 3 meses, um ano para vender. Não tem um prazo fixo, né? Ao mesmo tempo, veja, nós não estamos falando aqui de fio de cobre, etc. Nós estamos falando de prata e de ouro, né? Pensando assim, existe mercado para isso. É uma questão de você também conhecer o mercado antes de entrar nele, né? Por isso que eu digo, eu não tenho intenção aqui de vender prata e as pessoas se sentirem lesadas, né, por terem achado que ia ser fácil, etc. Não, a ideia, a prata ela vai manter o valor dela, entendeu? Ela tem um valor intrínseco. Agora, você tem que entender, eu vou vender isso para quem, quanto, por quanto, né? Eventualmente você pode vender por um preço maior do que você espera, vai depender do quanto aquela pessoa quer, né? Tá entendendo? Então, assim, são perspectivas e isso pode parecer um contrassenso, né, de quem ouvir isso, de quem vende prata, né? Mas, como eu disse, eu sei o que eu espero da prata, né? E eu não me importo em ter que pagar impostos para importar e etc. Eu estou tranquilo quanto a isso porque eu sei que faz parte né, eu decidi empreender no Brasil, eu estava ciente de tudo isso, né? E antes de eu começar a trabalhar com prata, eu estudei muito regulamentação disso no Brasil. E eu acho que é um excelente, né, mecanismo de hedge, né? Então, eu estou muito tranquilo quanto à minha decisão, né? Eu acho assim que vocês podem, né, se vocês não entenderam o que eu falei, né, podem mandar algum e-mail aí, fazer suas perguntas, deixar alguns comentários. Mas eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Seguindo adiante aí para a gente concluir, né? Então, sobre o comprar a prata e vender, né? Vocês entendam que isso é capitalismo real, não é uma intervenção de uma entidade, seja governamental ou privada, dizendo quanto que vale. Quem define quanto um item vale, né, é o mercado, né? E aí vai depender da demanda e da oferta, né? Eu, eu acredito que a prata vai ser um item, né, em demanda, porque é um dos últimos portos seguros que as pessoas vão ter para depositar o fruto do trabalho delas, que é basicamente o dinheiro em si é isso, né? Se você pegar aí a definição da Ayn Rand aí, dinheiro, né, é o fruto do trabalho, né? O quanto vale o teu trabalho, né, reflete o quanto você consegue acumular com ele. Então, eu espero que isso tenha sido bem elucidativo. Por fim, né, eu coloco aqui uma informação adicional. Eu queria fazer um vídeo
sobre a vitrine de joias da Caixa. Poucas pessoas falam isso, né? E comprar ouro na vitrine de joias da Caixa é uma boa opção para você comprar peças de ouro baratas, etc, né? Mas simplesmente sumiram, né? Você tem um edital, o outro lá. Antes você tinha 13 editais por mês nas capitais, né? Até em cidades menores, onde era feito leilão de joias que estavam penhoradas na Caixa, né? E a Caixa Econômica é a única instituição no governo aí que o governo autoriza a fazer penhor no Brasil, né? Penhor no Brasil é ilegal, né? A não ser que seja feita pela Caixa Econômica. Então, né, falando sobre a nossa liberdade econômica, mais um exemplo. Então eu me pergunto, né, estão esperando o ouro subir o quê para botar essas peças aí a leilão de novo, né? São Não vou fazer mais o vídeo sobre a vitrine de joias da Caixa. Então, gente, por hoje é só. Eu peço desculpas aí pelo vídeo um pouco longo, mas é muita informação e a minha intenção aqui é que todo mundo esteja bem informado sobre o que é ter prata, né? Como que isso vai se refletir na tua vida, quais que são os desdobramentos, né? Eu ainda assim, apesar dos pesares, apesar dos impostos e dificuldade com cotação de dólar, eu acho que né, no longo prazo, médio a longo prazo, é sempre bom ter algo de valor intrínseco guardado, principalmente fora dos olhos gordos, né, daqueles que são ineficientes aí, né, e estão sempre pronto a botar a mão no teu bolso. Então por hoje é só, né? Muito obrigado por ter acompanhado até agora. Deixa o seu gostei, seu comentário, compartilhe com as pessoas aí que você acha que vão gostar do conteúdo e visite a nossa loja. Um grande abraço.